Você já sentiu que algo te observa nos bastidores da vida? Não é medo, não é paranoia. É uma percepção silenciosa de que existe um olhar espiritual voltado para você. Muitos escolhidos passam anos achando que essa pressão interna é sinal de fraqueza, quando na verdade é o primeiro indício de que o mundo invisível já sabe exatamente quem eles são. Nada disso é coincidência. Talvez você tenha sentido o peso de ambientes, a drenagem emocional do nada, ou aquele cansaço que aparece sem explicação. Talvez até tenha se perguntado, por que comigo? Por que tudo parece mais intenso para mim? O que quase ninguém te conta é que esse desconforto não é castigo, é reconhecimento. Sua luz já brilhou onde você nem percebeu, e isso atraiu a atenção do alto e das trevas. Hoje você vai entender por que a sua alma carrega sinais que não aparecem em qualquer pessoa. Vai descobrir como o espiritual reage quando um escolhido desperta e por que a sua jornada nunca foi comum. Cada sensação estranha, cada batalha silenciosa, cada noite em que você quase desabou, tudo isso tem origem em algo muito maior do que você imagina. Então fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode ser a chave para explicar anos da sua vida espiritual. E antes de prosseguir, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar mensagens que alinham seu espírito, fortalecem sua fé e revelam aquilo que o céu tem falado sobre você. Há momentos em que você sente algo te observando, como se uma presença silenciosa avaliasse cada passo seu. Isso não é imaginação, nem fraqueza emocional. É o efeito direto da sua essência espiritual sendo percebida. No instante em que um escolhido começa a despertar, sua alma muda de frequência. E essa mudança ecoa no invisível antes mesmo de tocar a sua própria consciência. Muitos pensam que esse peso é ataque, mas, na verdade, é identificação. O mundo espiritual reconhece rapidamente aqueles que carregam uma marca divina, mesmo quando eles ainda não se deram conta disso. É como se sua luz emitisse um aviso silencioso. Ele está despertando. E essa percepção gera movimento ao redor, tanto de proteção quanto de resistência contrária. Tudo responde à sua presença. A sensação de drenagem, de cansaço súbito ou de vigilância não é fruto de sensibilidade exagerada. É o impacto de realidades espirituais reagindo ao seu despertar. Um escolhido mexe com dimensões inteiras sem perceber. Sua alma provoca reconhecimento imediato nos céus e incômodo nas trevas. Por isso, ambientes mudam, pessoas mudam e até o clima emocional muda quando você entra. Existem guerras travadas sobre você antes mesmo que você levante da cama. É como se forças espirituais disputassem espaço ao seu redor, porque sabem que a sua vida não é comum. O que para outros é só um dia normal, para você é campo de batalha e cenário de revelação. E essa percepção invisível acontece muito antes de qualquer ataque se manifestar de forma concreta. Por isso, não estranhe quando sentir que está sendo observado ou testado. Escolhidos nunca caminham despercebidos. O mundo espiritual os identifica de imediato. Essa sensação que você tenta explicar há anos é, na verdade, o testemunho da sua identidade divina. E esse reconhecimento é apenas o começo de algo muito maior que ainda está se movendo em direção à sua vida. Quando a luz dentro de um escolhido começa a despertar, ela não surge de forma tímida. Ela irrompe no invisível como um clarão que rompe a escuridão. Mesmo que você ainda esteja entendendo quem é espiritualmente, o reino das trevas percebe antes de você. Sua luz se torna um farol em territórios onde muitos caminham apagados. E esse brilho provoca uma reação imediata. Aproxima o que é do céu e inquieta tudo o que não é. É por isso que, quando você dá seus primeiros passos de consciência espiritual, o ambiente ao redor começa a se movimentar.
Pessoas mudam contigo, situações inesperadas surgem e até conversas que antes eram neutras passam a carregar peso. A luz não passa despercebida. Ela expõe o que existe à sua volta e, sem que você perceba, inicia um processo de discernimento profundo sobre quem realmente caminha com você. A verdade é que a sua luz revela sombras escondidas. Por isso, alguns se afastam, outros atacam, outros começam a te observar como se algo em você tivesse mudado. E mudou. A tua presença incomoda porque ilumina aquilo que muitos preferem manter escondido. A luz do escolhido causa deslocamento natural. Aproxima quem tem afinidade espiritual e expõe quem vive na escuridão interior. E quanto mais você desperta, mais forte essa luz se torna. O inimigo sabe que, se não reagir cedo, não poderá conter o propósito que está nascendo em você. Por isso, ataques, confusões e turbulências parecem surgir justamente nos momentos em que você tenta se alinhar espiritualmente. Não é coincidência, é resistência. É o choque entre o que você está se tornando e o que tenta impedir sua ascensão. Mas o mais impressionante é que essa reação das trevas não é sinal de derrota. É prova de impacto. Só um espírito que irradia a verdade provoca movimentação tão intensa no mundo invisível. A sua luz ameaça porque ela carrega um destino, um chamado e um futuro que não podem ser apagados. E o despertar que começou em você ainda está longe de revelar tudo o que está por vir. Há um tipo de solidão que não nasce da ausência de pessoas, mas da profundidade da sua própria alma. Muitos escolhidos carregam esse peso desde cedo, sem entender por que se sentem diferentes, deslocados ou emocionalmente sobrecarregados. O que parece fragilidade, na verdade, é marca espiritual. Quanto mais profunda a missão, mais sensível é o coração que a carrega. Essa sensação de caminhar sozinho, mesmo cercado de gente, não é sinal de abandono. É preparação. Deus separa os seus antes de enviá-los. E essa separação dói porque mexe com expectativas humanas, mas fortalece a essência espiritual. Aquilo que você chama de solidão, o céu chama de consagração. É nesse silêncio interno que sua identidade é moldada e sua sensibilidade é lapidada. O peso emocional que te acompanha não é castigo, é evidência de que sua alma foi tocada por algo maior. Pessoas comuns não sentem o mundo com tanta intensidade. Elas não percebem detalhes, não carregam pressões invisíveis, não lutam batalhas internas, enquanto sorriem por fora. Esse peso revela quem você é antes mesmo de você compreender. Revela a marca do propósito e, justamente por sentir tanto, você também enfrenta mais provações. Tenta explicar o que se passa dentro de você, mas poucos entendem. Tenta compartilhar sua dor, mas ela parece grande demais para caber em palavras. A solidão espiritual cria desconforto, mas também cria discernimento. Ela te distancia do que machuca e te aproxima do que te transforma. Com o tempo, você percebe que essa sensação nunca significou fraqueza, e sim confirmação. A alma marcada pelo divino é incapaz de se acomodar em lugares rasos. Ela sente o peso da vida, não para ser esmagada, mas para ser treinada. E pouco a pouco, esse peso se torna força, e essa solidão se torna direção para aquilo que Deus está prestes a revelar. Quando a vibração espiritual de um escolhido sobe, algo invisível começa a se mover ao redor dele. Você percebe isso nas reações das pessoas, nos ambientes que mudam de clima quando você chega, e até nos sentimentos que surgem sem explicação. É como se a sua energia falasse antes de você abrir a boca. Essa vibração não pode ser escondida. Ela denuncia quem você é no mundo espiritual. Algumas pessoas se aproximam de você sem saber por quê. Sentem paz, clareza, esperança ou apenas uma sensação de segurança. Outras, porém, se incomodam imediatamente. Não gostam do seu silêncio, da sua postura, da sua presença.
E isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com a luz que sua alma irradia. A vibração elevada expõe e confronta o que está desalinhado ao redor. Essa energia forte não surge do nada. Ela é fruto de combates, renúncias, cicatrizes e despertares. Cada vez que você se levanta após uma queda, sua vibração muda. Cada vez que você escolhe ser íntegro quando poderia retaliar, ela sobe mais um grau. Cada vez que sua alma resiste a tentações e permanece firme, outra camada de luz se acende em você. O mundo invisível sente tudo isso. Mas essa vibração também atrai olhares espirituais contrários. Trevas se incomodam com frequência elevada, porque entendem que ela abre caminhos, inspira outros e cria impacto. Por isso, quanto mais você cresce internamente, mais ataques podem surgir externamente. Não é desequilíbrio, é reconhecimento. Somente quem carrega energia elevada provoca guerra sem mover um dedo. Ainda assim, essa vibração não te desgasta, ela te protege. Ela cria uma barreira natural contra pessoas falsas, ambientes tóxicos e ataques sutis. A energia de um escolhido age como filtro, separa o que te fortalece do que tenta te paralisar. E quanto mais essa luz aumenta, mais claro se torna. Você está sendo preparado para algo grande e o espiritual já sabe disso. Quando a luz de um escolhido começa a brilhar, ela desperta algo nas pessoas ao redor. Não importa se você tenta se esconder ou viver em silêncio. Sua presença cutuca consciências, abre questionamentos e acende esperanças. Almas adormecidas começam a se mover só de estar perto de você. É como se a chama dentro do seu espírito tivesse o poder de reacender fogueiras que estavam quase apagadas. Essa influência silenciosa é preciosa aos olhos de Deus, mas profundamente ameaçadora para as trevas. Porque onde você passa, algo muda. Pessoas começam a enxergar suas próprias sombras, começam a despertar para novos caminhos, começam a desejar transformação. E o inimigo sabe que, se a sua luz continuar se expandindo, ela não vai tocar apenas você, vai ativar multidões. Por isso, os ataques surgem, não porque você fez algo errado, mas porque fez algo certo. O inimigo trabalha para sufocar dúvidas dentro de você, instalar medo, confusão e sensação de inadequação. Ele sabe que se conseguir apagar a sua chama, apaga também as chamas que você inspire. É um ataque estratégico, calculado, direcionado a impedir o efeito multiplicador da sua luz. Muitas vezes você percebe que justamente quando está prestes a ajudar alguém, algo tenta te calar. Quando está prestes a dar um passo de coragem, surge uma oposição. Quando você decide crescer espiritualmente, aparecem distrações e interferências. Nada disso é coincidência. É movimentação espiritual contra o impacto que sua vida causa no mundo ao redor. Mas o que o inimigo não entende é que cada ataque que você supera aumenta ainda mais sua luz. A resistência te fortalece, te aprofunda e te torna mais consciente da sua missão. A luz que nasceu em você não depende de aplausos, de validação ou de circunstâncias favoráveis. Ela é divina. E quanto mais tentam apagá-la, mais ela se torna impossível de ignorar. Quando um escolhido está prestes a entrar em uma nova fase, as barreiras começam a surgir como se tivessem sido colocadas de propósito no seu caminho. Planos que estavam fluindo travam de repente. Portas que pareciam abertas se fecham sem explicação. E situações que deveriam ser simples se tornam inexplicavelmente difíceis. Isso não é coincidência. É interferência espiritual, percebendo o movimento do céu na sua direção. Essas barreiras costumam aparecer justamente nos momentos mais decisivos, quando algo importante está prestes a ser liberado para você. É como se o inimigo tentasse atrasar, confundir ou desviar seu foco, porque ele sabe que se você avançar, nada mais poderá te impedir.
Por trás de cada obstáculo do nada, existe um confronto invisível tentando segurar aquilo que Deus quer liberar. E o mais curioso é que essas dificuldades repentinas não revelam fraqueza, revelam valor. Ninguém tenta barrar o que não ameaça. O mundo espiritual reconhece o peso da sua caminhada. E é por isso que a resistência aumenta proporcionalmente ao impacto que sua próxima vitória terá. A luta não é contra você. É contra o propósito que está prestes a se manifestar através de você. Essas interferências podem vir como confusão mental, atrasos inesperados, pessoas mudando de postura ou até sensação de que algo invisível está travando seu avanço. Você sente que está a milímetros de um grande recomeço, mas algo tenta puxar você para trás. Muitas vezes, esse é o sinal mais claro de que o céu está prestes a agir em seu favor. O ataque é a prova da liberação. No entanto, em vez de te destruir, essas barreiras funcionam como filtros espirituais. Elas revelam quem está com você, o que precisa ficar para trás e qual direção você realmente deve seguir. Cada resistência esconde uma revelação. E quanto mais forte a barreira, maior costuma ser a bênção que está sendo preparada. O espiritual nunca luta por algo pequeno, só se levanta quando grande virada está próxima. Muitas das lutas que você enfrentou não vieram para te destruir, mas para te moldar. Um escolhido não é formado em ambientes fáceis, é forjado no fogo. Cada lágrima que você derramou, cada frustração que tentou te paralisar e cada porta fechada que você não entendeu, fizeram parte de um processo preciso do céu. Nada do que você viveu foi acidental. Tudo estava te preparando para carregar o que outros não suportariam. As provações revelam a força interior que você desconhecia. Quando você pensou que não aguentaria mais, algo dentro de você insistiu em continuar. Essa resistência não é natural, é espiritual. É a marca de quem foi escolhido para ir mais longe. E sempre que a vida te apertou, não foi para te esmagar, mas para esculpir sua coragem, sua fé e sua identidade sagrada. O inimigo tentou usar essas dificuldades para te quebrar, mas Deus usou as mesmas situações para te construir. Cada perda te ensinou discernimento. Cada decepção te mostrou quem realmente merece caminhar ao seu lado. Cada silêncio te aproximou mais da voz divina. Você achou que estava sendo punido, quando na verdade estava sendo treinado para níveis que poucos alcançam. E à medida que você cresce espiritualmente, percebe que nada te abala como antes. Aquilo que um dia te desmoronou, hoje não passa de lembrança distante. As provações não apenas fortaleceram seu espírito, elas ampliaram sua visão. Agora você enxerga além da dor. Percebe que havia um propósito escondido em cada batalha e que elas estavam construindo bases sólidas para a sua missão. O que você viveu não foi desperdício, foi lapidação. E o que outros chamam de sofrimento, o céu chama de preparação. Quanto mais intensa foi a sua jornada, maior é o propósito que está sendo ativado dentro de você. E quando você olha para trás e percebe quem você se tornou, entende que nenhuma provação foi em vão. Todas apontavam para o que ainda está por vir. Há um tipo de cansaço que não nasce do corpo, mas da alma. Ele aparece de repente, mesmo quando você dorme bem ou não fez nada pesado. Esse cansaço espiritual é sinal de que você tem travado batalhas em duas dimensões ao mesmo tempo: a visível e a invisível. É como se sua energia estivesse sendo usada para sustentar guerras que a sua mente nem sempre compreende. Muitos escolhidos carregam esse peso silencioso e acham que estão desanimados, quando na verdade estão lutando enquanto dormem, enquanto trabalham, enquanto tentam viver normalmente. Seu espírito está constantemente em movimento. E essa fadiga profunda não é fraqueza. É evidência de participação ativa em batalhas espirituais que acontecem sobre sua vida, seu propósito
e sua proteção. O inimigo tenta transformar esse cansaço em desistência. Ele quer que você acredite que perdeu a força, quando na verdade está apenas desgastado pela intensidade das guerras que enfrenta. Mas perceba, mesmo cansado, você continua de pé. Mesmo esgotado, algo dentro de você se recusa a parar. Essa persistência é prova de que o céu sustenta você, mesmo quando as trevas tentam te atingir. E existe um detalhe que poucos entendem. Esse cansaço costuma vir justamente quando você está prestes a romper. É como se a pressão aumentasse antes do avanço. O espiritual se intensifica nos bastidores porque algo grande está sendo liberado no mundo natural. A fadiga não é sinal de fim, é sinal de transição. Você está passando de um nível para outro e a batalha revela o quanto isso incomoda o reino das trevas. Com o tempo, você aprende que esse cansaço não vai te destruir. Ele vai te despertar. Ele te ensina a buscar Deus, não só com palavras, mas com dependência real. Ele te empurra a fortalecer seu espírito, a discernir ataques e a elevar sua vibração. E quando essa fadiga passa, o que surge é uma força renovada, como se o céu tivesse derramado sobre você uma energia que nenhum ataque consegue apagar. Existe um tipo de dúvida que não surge do raciocínio lógico, mas de um ataque silencioso ao seu espírito. É aquela sensação que aparece do nada, como um pensamento intruso que tenta colocar em xeque sua identidade, seu propósito e até seu valor. Esses pensamentos não são seus. Eles são sopros espirituais contrários, tentando desestabilizar aquilo que Deus está construindo dentro de você. O inimigo sabe que se conseguir invadir sua mente, pode atrasar seu avanço. Por isso, ele lança dúvidas que parecem tão reais que você se questiona se está perdendo o controle. Você começa a pensar que não é capaz, que não está pronto, que talvez tenha imaginado tudo. Mas perceba, essas ondas de incerteza surgem justamente quando você está crescendo espiritualmente. Não é coincidência, é oposição. As dúvidas chegam de forma súbita, sem causa aparente, e são acompanhadas por um peso estranho, quase como um bloqueio emocional. Elas tentam te impedir de dar o próximo passo, te fazendo acreditar que você está sozinho ou que Deus se afastou. Mas a verdade é exatamente o oposto. Esse ataque mental só acontece porque você está se aproximando de revelações que vão transformar sua vida. E quanto mais forte é o ataque, mais clara é a mensagem. Você está no caminho certo. O inimigo não investe contra quem está parado, ele investe contra quem está despertando. Por isso, esses pensamentos tentam se disfarçar como seus, tentando minar sua confiança e te fazer abandonar a caminhada. Mas o discernimento espiritual te mostra a origem dessa voz, e ela nunca vem do céu. Com o tempo, você percebe que essas dúvidas não têm poder real sobre você. Elas só conseguem ecoar enquanto você acredita que pertencem à sua mente. Quando você entende que são ataques externos, elas perdem força. E é nesse momento que sua mente se torna um campo de batalha vencido e você passa a caminhar com mais autoridade, mais clareza e mais segurança no propósito divino para a sua vida. A noite é um território espiritual extremamente sensível. Enquanto o corpo descansa, o espírito permanece em atividade, e é nesse estado que muitos escolhidos percebem ataques mais intensos. Pesadelos vívidos, sensação de pressão sobre o peito, presença no quarto ou acordar sobressaltado não são apenas fenômenos psicológicos. São sinais de batalha espiritual acontecendo enquanto você dorme. Esses ataques não surgem porque você é fraco, mas porque você é perigoso para o reino das trevas. O inimigo tenta te alcançar no momento de maior vulnerabilidade, quando a mente está aberta e o corpo relaxado. Ele tenta drenar sua energia, semear medo e instalar insegurança. Mas o que ele esquece é que a sua alma carrega uma proteção que não se desliga quando você fecha os olhos.
Muitos escolhidos acordam cansados, como se tivessem corrido uma maratona espiritual durante a noite e, de certa forma, correram mesmo. Enquanto você dormia, seu espírito estava lutando, defendendo territórios, levantando escudos, enfrentando sombras que não alcançam gente comum. Essa exaustão matinal é uma prova silenciosa de que você está sendo guardado, mesmo no invisível. Os pesadelos intensos tentam quebrar sua confiança e roubar sua paz. Eles querem te convencer de que algo está errado ou que você está sozinho. Mas perceba, se o inimigo precisasse te enfrentar cara a cara, não tentaria te atacar em sonhos. Ele sabe que, desperto, você tem luz demais. É por isso que tenta agir quando você está vulnerável. Isso revela mais sobre o medo dele do que sobre qualquer fraqueza sua. E à medida que seu discernimento aumenta, esses ataques começam a perder impacto. Você aprende a fortalecer seu espírito antes de dormir, a declarar proteção e a reconhecer que nada que vem das trevas tem autoridade sobre você. Com o tempo, aquilo que antes te aterrorizava se torna apenas mais uma prova de que você é guardado por forças que nunca dormem. Há um chamado silencioso dentro do coração do escolhido que nunca desaparece. Mesmo quando você tenta viver uma vida comum, algo dentro de você te puxa para um caminho diferente. É como se houvesse uma voz interna dizendo que você nasceu para algo maior, algo que ainda não entende por completo, mas sente com uma clareza que não consegue ignorar. Esse sentimento de missão é um dos sinais mais nítidos da marca divina. Ele aparece nos momentos mais improváveis, no meio de uma dor, de uma perda, de uma confusão, ou até em meio à rotina. De repente, você sente que precisa perseverar, que não pode desistir, que existe um propósito por trás de tudo. Essa insistência não vem da mente, vem do espírito. É o céu lembrando você de quem é e para onde está sendo guiado, mesmo quando o caminho parece nublado. E quanto mais você tenta se afastar desse chamado, mais forte ele se torna. Há uma inquietação que não te deixa estacionar, uma fome espiritual que cresce sempre que você tenta viver pela metade. O escolhido sente que sua vida não é aleatória. Ele sabe, lá no fundo, que carrega algo que pode transformar ambientes, pessoas e histórias. E é exatamente isso que as trevas tentam apagar. Distrações começam a surgir quando você se aproxima da sua missão. O inimigo tenta confundir seus passos, roubar seu foco, desacreditar sua identidade. Ele sabe que, se você alinhar sua vida com esse propósito, nada poderá deter o que Deus vai fazer através de você. Por isso tenta te manter ocupado, cansado, distraído, qualquer coisa para te afastar daquilo que o céu revelou ao seu espírito. Mas mesmo diante de tantas interferências, esse chamado continua ecoando dentro de você. Ele te move, te desperta, te corrige e te fortalece. É a prova de que você não está aqui ao acaso. A missão que Deus colocou dentro de você não pode ser calada, apenas adiada. E cada vez que você sente essa voz interna te chamando, é o céu te lembrando. Ainda não acabou. Ainda tem algo grandioso vindo aí. Quando você olha para trás e percebe tudo o que tentou te parar, começa a enxergar a verdade que ninguém nunca te contou. O inimigo nunca te atacou por fraqueza, mas por medo. Ele reconheceu sua luz antes de você. Ele viu seu potencial quando você ainda estava tentando se levantar. E cada investida contra a sua vida foi, na verdade, uma tentativa desesperada de impedir o propósito que Deus colocou dentro de você. O inimigo teme o brilho que você carrega porque sabe que não pode apagá-lo. Ele tenta sufocar, confundir, atrasar, mas a chama continua acesa. E cada vez que você se levanta depois de uma queda, essa chama cresce ainda mais.
O que você chamou de luta, o céu chamou de prova de autoridade espiritual. Você não apenas sobreviveu aos ataques, você foi transformado por eles. A verdade profunda é que todo ataque que você enfrentou não foi sinal de abandono, mas de valor. O mundo espiritual sabe quem você é. As trevas tentaram te deter, porque sabiam que você seria uma ameaça à escuridão. E quanto mais você resistia, mais sua luz se tornava indomável. Você se tornou aquilo que as trevas mais temem, um escolhido desperto, consciente e fortalecido. E esse despertar não termina aqui. Cada batalha vencida abre um nível novo de revelação. Cada dor transformada em sabedoria amplia seu impacto. Cada queda seguida de renascimento espiritual te torna ainda mais perigoso para tudo o que tenta te destruir. Você não é apenas um sobrevivente, é um guerreiro em ascensão, moldado por Deus e reconhecido no céu. Agora que você entende essa verdade, algo muda por dentro. Você percebe que os ataques não foram perdas, mas confirmações. Que a resistência não foi castigo, mas validação da sua missão. E que a luz que você carrega não veio para ser escondida. Veio para iluminar caminhos, despertar outras almas e cumprir um propósito que o inimigo já sabe que não pode impedir. Agora que você compreendeu cada um desses sinais, é impossível olhar para a própria história da mesma forma. A verdade é que nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada ataque, cada dúvida, cada silêncio e cada batalha foram peças de um quebra-cabeça espiritual muito maior do que você imaginava. Você estava sendo treinado, moldado e reconhecido no mundo invisível desde o começo. Mas a pergunta agora é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar caminhando como se não soubesse quem é, ou vai assumir a identidade espiritual que Deus já confirmou sobre você? Vai permitir que a fadiga, as dúvidas e os obstáculos continuem te paralisando? Ou vai enxergar neles a prova de que o céu está prestes a mover algo grandioso na sua vida? Reflita sobre o que despertou dentro de você enquanto lia. O que fez seu coração acelerar? Em qual sinal você se viu completamente refletido? Isso não é acaso, isso é direção, isso é resposta, isso é o céu te chamando para alinhar sua jornada, fortalecer seu espírito e assumir a postura de alguém que já foi reconhecido como filho, guardado e separado para algo maior. Se essas palavras tocaram você, então é porque Deus está te preparando para a próxima etapa. E você não precisa caminhar sozinho. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, iluminam seu propósito e te lembram todos os dias da grandeza espiritual que você carrega. O que vem a seguir pode ser a virada que você esperou por anos.